coração há um tempo atrás já. E aí, eu estava com essa palavra preparada para a ceia no mês passado. E aí o Senhor falou uma outra palavra no nosso coração. E aí, como esse mês ele não colocou nada na frente, eu falei, então a palavra é essa que nós vamos compartilhar hoje. E aí queria que você, junto conosco, estivesse orando, para que nós pudéssemos estar aqui, compartilhando esta palavra junto conosco. É uma palavra que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, que nos lembra aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Cristo deixou para a sua igreja, para mim e você, cumprirmos aqui na terra. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse e pedisse ao Espírito Santo que ele te guiasse a toda a verdade. Porque a função do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade, como o Senhor Jesus falou. E que nós possamos estar juntos com o Senhor nesta noite, falando das verdades que estão na palavra dele, para que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do nome dele. Ó Deus maravilhoso e poderoso, nós queremos agora nesta noite entregar as nossas vidas no teu altar, na dispensação da tua graça e do teu poder. Porque reconhecemos, Senhor Deus, só o Senhor como Deus. E não há nos céus e na terra outro além de ti. E não há nada que nós queiramos mais do que estar na tua presença. Por isso, nesta noite, revela o oculto e escondido atrás de cada palavra que vamos ler. E que possamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Faça que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos, um canal por onde passa a palavra poderosa que nos alcança a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia primeiro, livro de Romanos, capítulo 5, e depois carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 5. Então nós estaremos lendo aí, tanto Romanos 5 quanto 2 Coríntios 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Esse texto é para lembrar quem nós éramos e como Cristo, na verdade, nos transformou. Vou ler aqui pelo multimídia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso aqui é fundamental para nós entendermos o plano de Deus para cada um de nós. Diz que Deus demonstrou o seu amor por mim e por você, através de Cristo, mesmo sendo nós ainda pecadores. Isso nos faz entender que o amor de Deus nos alcançou não porque tínhamos alguma coisa para oferecer, mas porque Ele decidiu nos amar. É isso que o texto está falando. Foi uma decisão do Senhor nos amar. Eu gosto desse texto porque ele nos coloca no nosso lugar. Tem gente que fala assim, eu aceitei o Senhor. Não. Nós fomos aceitos pelo Senhor. Eu não tenho condição de aceitar o Senhor. Porque pela minha própria vida eu estou perdido nos meus pecados e delitos. Não há ninguém sequer que busca a Deus, um sequer. Se o amor de Deus não impetrar no nosso coração o desejo de buscá-lo. É o próprio Deus que nos dá motivação para buscar a Ele. Para nos arrepender e nos voltar para Ele, para nos convertermos, voltando para Ele. Então é uma ação unilateral de Deus que nos alcança. E nós somos, assim, pecadores remidos hoje, pelo sangue de Cristo que nos purificou de todos os pecados. Então, quando nós entendemos isso, e nós nos percebemos disso, que este amor nos alcançou de maneira tão poderosa, que nos fez aceitos diante de Deus. E aí, no versículo 11 de Romanos 5, o apóstolo diz assim, eu vou ler aqui pela versão NVI,
que diz assim: não apenas isso, mas Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação é quando alguém decide, mesmo que o outro tenha lhe causado dano, tenha lhe causado uma agressão, ele decide se reconciliar com a pessoa. Ele decide se juntar novamente, embora o outro não mereça, embora o outro não peça perdão, embora o outro não busque o perdão, a pessoa decide oferecer o perdão. E é isso que Deus fez por nós. O Senhor foi a parte ofendida, mas Ele decidiu buscar reconciliação comigo e com você. Por isso, hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Porque Ele estendeu a mão para nós, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E o desejo de nos voltar para Deus foi Ele que implementou e plantou no nosso coração através do Espírito Santo. Porque ninguém pode vir a Deus se não houver uma ação do Espírito Santo no seu coração. Então, tudo provém dEle. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Então, quando nós entendemos isso, a nossa parte que cabe é entendermos esse mistério que o Senhor nos revelou através de Cristo e vivermos por isso. Então essa é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da redenção, esta é a mensagem da reconciliação, que Deus no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, com a graça que superabundou em Cristo Jesus, Ele veio resgatar a mim e a você. Não tínhamos como pagar esta dívida. Esta era uma dívida impagável. Não havia como pagar essa dívida que foi adquirida lá no Jardim do Éden. Quando Adão passa o senhorio que ele tinha recebido, ele troca simplesmente por uma desobediência. Ele traz todos os danos sobre a natureza, sobre a terra, sobre toda a humanidade. Porque ele preferiu não dar ouvidos a Deus. E em momento nenhum Adão se arrepende. Em momento nenhum Adão busca reconciliação com Deus. Porque quando ele é confrontado, ele tenta se eximir da sua responsabilidade. Ele em nenhum momento, ele reconhece o seu erro. Ele terceiriza a sua responsabilidade. E aí isso veio como sequela, como uma consequência para cada um de nós que nos atingiu. Até que Cristo aceitou a missão de pagar essa dívida. Assumiu o nosso lugar, comprou a nossa dívida, assumiu este propósito e nos resgatou para Deus e nos reconciliou com Deus. Então, cada um de nós, mediante ao sacrifício de Cristo na cruz, recebemos também essa reconciliação. Então, eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado aí e dissesse para ele: o amor de Deus em Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. Foi isso que aconteceu. Então, quando nós entendemos isso e nós vemos que essa remissão o Senhor fez para cobrir a nossa culpa, para cobrir o nosso pecado, para cobrir a nossa nudez. Ele fez um ato de cobrir a nossa culpa ali, nos redimindo, pagando a nossa dívida. E hoje nós não temos mais nada. Quando o Senhor Jesus diz que o príncipe deste século vem aí, e ele não tem nada em mim, ele não acha nada em mim, porque não havia culpa nele. O Senhor Jesus, ele não estava preocupado com as coisas deste mundo. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Então essa tem que ser a nossa preocupação. De não deixar que os desejos deste mundo obstruam o nosso coração em nos voltarmos todos os dias para Deus. Então esta obra é uma obra perfeita. Nós causamos um prejuízo a Deus quando nós nos negamos a buscá-lo, quando nós o rejeitamos, quando nós deliberadamente decidimos pecar contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, decidimos pecar contra Deus. Porque toda vez que eu peco contra alguém, eu também estou pecando contra Deus. Toda vez que eu peco contra alguém, que eu deixo de fazer alguma coisa para alguém,
eu estou pecando contra Deus. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, decide que Cristo vai assumir o nosso lugar. E aí nós precisamos ter no nosso coração esse entendimento. E aí eu queria que você fosse lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 5 também. E aí no versículo 14 e no versículo 15. Nós vamos ler esse texto, entendendo cada pedaço dele. Versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você consegue entender a grandeza desse texto que Paulo está escrevendo aqui? Ele diz que se Cristo morreu por todos, logo todos nós também morremos. Ele aqui chega numa conclusão lógica. Como eu digo sempre, eu sou de humanas. Mas quando a gente usa as exatas, você chega numa conclusão lógica, racional, que não tem para onde fugir dela. Paulo diz que quando Cristo morre, nós também morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos para uma nova vida com Ele. Então, o processo que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos morrer para este mundo. E aí, quando nós morremos para este mundo, nós vivemos para Ele. Então, se Ele vive, nós também vivemos. E não podemos viver mais para nós mesmos, fazendo as nossas vontades, cumprindo os nossos desejos, mas precisamos viver da forma que Ele quer que vivamos. Vivamos para fazer a vontade do Senhor, que é abençoarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Não olhando para a deficiência do irmão, não olhando para os defeitos dos irmãos, mas olhando para esse grande amor que nos amou, que cobriu. Ele não encobriu, não, gente. O sangue de Jesus não encobre, não, ele cobre. Ele aniquila o nosso pecado. Então, quando nós olhamos para isso e nos voltamos para o Senhor, sabendo que Ele morreu para nós, para que nós vivêssemos em novidade de vida, eu não posso continuar como eu era antes. O meu coração ele precisa ser transformado diariamente, abandonando tudo aquilo que nos prendia a este mundo, toda a amargura, todo o ódio, todo o rancor, toda a ira. E aí eu preciso ter um novo coração. É isso que me faz participar da mesa do Senhor. É isso que me faz participar do corpo e do sangue do Senhor, que Ele morreu para isso. O sangue de Cristo nos purificou para nós vivermos em novidade de vida, para nós vivermos em paz, para nós vivermos um novo tempo. E aí nós não podemos esquecer disso, porque toda vez que fazemos isso, tornamos o sangue de Cristo inválido em nossa vida. Não porque Ele não tenha poder, não, mas porque nós aniquilamos Ele, nós detemos Ele. Nós falamos assim, não quero não, eu prefiro viver aqui do jeito que eu quero, com o meu coração amargurado, rancoroso, eu prefiro viver do meu jeito. Eu desprezo o sangue de Cristo. É isso que nós fazemos. Então nós precisamos viver desse esforço. Porque o sangue de Cristo nos purificou, nos lavou para nós vivermos em novidade de vida. Então nós precisamos entender que quando Ele morreu, nós também morremos com Ele. Então aquela natureza vingativa, rancorosa, amargurada, tem que morrer. Esse desejo tem que morrer junto. Porque Cristo já morreu. E nós precisamos viver como Ele viveu, não levando em consideração os nossos pecados, os nossos erros, os nossos achismos. Porque a palavra é a verdade. A palavra do Senhor não contém a verdade, ela é a verdade de Deus revelada a nós. Então, quando Ele morreu e nós morremos com Ele, mas quando Ele ressuscita, nós precisamos ressuscitar com Ele para vivermos em novidade de vida. E aí no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Cristo veio em forma corpórea, em forma humana.
com os mesmos desejos, com as mesmas vontades que nós. Lembra quando Cristo é tentado? O que Satanás oferece a ele? Tudo que oferece a nós. Oferece o pão para matar a fome, mas o propósito não era aquele. Ele tinha decidido se separar para o Senhor. Satanás oferece o quê? Desejo de controle, de poder. Que é isso que as pessoas buscam, dominar sobre o outro. E aí Cristo não aceita. Então, todos os dias vem essas propostas para nós também. O desejo de buscar aquilo que não é nosso, de ter o que é do outro, de conquistar o que é do outro, de estar no lugar do outro. E aí é sempre assim, né? Trabalho bom é sempre o trabalho do outro. A grama do jardim do outro é sempre mais verde. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver de forma digna, de forma que possamos louvar ao Senhor. Então, do ponto de vista humano, nós não podemos viver desse jeito. Para subir na vida, pesar nos outros. Para dizer que somos bons, precisamos humilhar o outro. Para dizer que somos felizes, precisamos dizer que o outro é infeliz. Não. Para dizer que eu sou bom, não preciso dizer que ninguém é ruim. Eu simplesmente preciso fazer o que é certo. Então, quando nós entendemos isso, e nós entendemos que Cristo veio em forma corpórea e passou pelas mesmas situações que nós também passamos, mas Ele decidiu dizer não, para viver para o Senhor, para ter uma vida digna, uma vida que realmente refletisse a glória de Deus. E aí a gente aproveita do tema de ontem, para refletir essa glória em nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste aonde nós formos. E quando as pessoas olhem para nós, vejam Cristo em nós, é a esperança da glória. Aí quando nós fazemos isso, nós temos entendimento que o poder de Deus, ele está em nós. Aí ele diz assim no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, igual às outras versões, é nova criatura. As coisas antigas, coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. A velha vida que eu vivi, eu não posso viver mais. Os sentimentos que eu tinha lá atrás, eu não posso ter mais. Porque quando eu participo da mesa do Senhor, eu preciso viver uma vida nova. Mas, pastor, você não sabe o que Ele me fez, problema seu. Você quer viver em Cristo, você precisa viver uma vida nova. O que nós fizemos com Cristo? Você acha que você faria diferente daquelas pessoas que estavam lá com Cristo mandando crucificar? Você acha que você seria diferente? Você acha que seria diferente dos apóstolos de Jesus que quando prenderam ele, meteram o pé e fugiram todo mundo? Você acha que seria diferente? A gente é réplica, a gente é cópia. A gente é tipificação dos apóstolos de Cristo. Daquele povo que no domingo de Ramos manda coroá-lo como rei. Mas 5 dias depois manda crucificá-lo. Esses somos nós, eu e você. Não, pastor, jamais faria isso. Esses somos nós. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que esse amor nos amou, que veio nos resgatar, como Jesus faz com Pedro, que quando Pedro erra, Pedro peca, Jesus vai lá e fala, Pedro, quando você mudar sua mente, quando você mudar o seu coração, quando você se converter de verdade, aí você vai apacentar minhas ovelhas. Mas precisa haver uma mudança. Não uma mudança externa, na aparência, mas uma mudança interior, de dentro para fora. Uma conversão real. E aí você vai viver. Então esqueça as coisas que passaram. Esqueça os pensamentos que passaram. Viva na plenitude do amor de Deus hoje. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, precisa nos constranger. Eu não posso viver da mesma forma, eu não posso ter os mesmos sentimentos que eu tinha. De achar que eu sou melhor do que alguém, que faço mais do que alguém, de que contribuo mais do que alguém. Não. Eu preciso entender que eu preciso amar com o mesmo amor que Cristo amou. É fácil, não. Imagine Jesus andar 3 anos e meio com Judas. Imagine Jesus andar 3 anos e meio com um fanfarrão igual Pedro. Jesus diz para Pedro, Pedro, olha só, você vai me negar. Pedro, pode negar todo mundo, eu não. Fechei contigo, Jesus, estou contigo e não abro. É nós, estamos juntos e misturados. Aí, cara, você também não é um deles? Eu?
nunca vi mais gordo, nem sei quem é. Mas você também é galileu. Ah, não, mas eu sou de outra região. Não conheço esse cara, não. Mas o camarada falou que estaria com ele até a morte. E aí? Então muda. Jesus estava 3 anos e meio com esses camaradas. E Jesus fala assim, ó, quando prenderem o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Não, todo mundo, menos eu. Aí quando Jesus é preso, todo mundo foge. E assim fazemos nós. E aí quando nós olhamos para esse amor tem que nos constranger. Tem que nos fazermos crermos que precisamos nos voltar todos os dias para o Senhor. Então a nossa vida precisa ser diferente de quando éramos, quando estávamos no mundo. Precisa haver uma mudança radical na nossa vida. Não externa, mas uma mudança interna no nosso coração. E aí o versículo 18 diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a quem nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, agora ele vai explicar isso aqui. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso aqui é muito sério, gente. Vamos ler e entender um pouquinho? Esse texto diz que Deus estava se reconciliando com o mundo por meio de Cristo. E confiou a mim e a você esse ministério. O ministério da reconciliação. Somos reconciliados com Deus para reconciliar outras pessoas com Deus. E aí ele vai além. Além de reconciliarmos outras pessoas com Deus, precisamos nos reconciliar com essas pessoas. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus. Eu e você recebemos esse ministério. E como ministério, o que é um ministério? Não é aquele lá de Brasília, não. Ministério é serviço. O ministro serve. O ministro não é aquele cara que fica lá em Brasília, não. Cheio de assessores, isso não. O ministro é aquele que serve o outro. Eu só sou ministro quando eu estou servindo. Se eu não estou servindo, eu não sou ministro. Quando eu sou servido, eu sou outra coisa, menos ministro. O ministro é aquele que serve. É aquele que se doa. É aquele que se dá. Então, quando eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo no ministério da reconciliação. Esse é o primeiro ministério que eu recebi. Os outros são consequências desse. Se eu não consigo servir ao outro, se eu não consigo servir ao meu irmão, todos os outros não têm valor. São consequências, parte da primícia desse. E aí, quando eu recebo esse ministério, entendo que esse ministério está em mim, o Senhor começa a atuar. O Senhor nos confiou esse ministério e precisamos reconciliar as pessoas com Deus e reconciliarmos essas pessoas conosco. É um exercício difícil. Tem gente que é difícil. Vou usar uma expressão aqui, tem gente que é mala demais, pesada demais, horrível de se carregar. Mas mesmo assim você tem que ir lá se reconciliar com ela. Eu estava aqui conversando com as pessoas esses dias, eu passei por uma situação aqui na igreja, muito engraçada, que quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor veio falar no meu coração. Aqui na lateral da igreja, uns vizinhos abençoados viviam botando lixo aqui. A irmã Ivonete mora aqui do lado, sabe do que eu estou falando. E aquilo estava me estressando. Aí o Senhor me deu essa palavra. Aí aquela questão do lixo me estressando, eu falei, eu vou lá falar com eles. Aí através dessa palavra o Senhor falou comigo, você vai lá falar com eles. Mas você vai lá, todo dia que o lixeiro passar, você vai lá, recolher o lixo deles, vai botar dentro do saco, vai pendurar ali para os cachorros não rasgar, para o lixeiro passar e levar o lixo. E se os cachorros rasgar, você vai lá depois e vai limpar. Aí eu falei, o Espírito Santo tem nem graça.
Espírito Santo, esse é o ministério da reconciliação. Você quer que o ímpio venha se reconciliar com você? Você quer que o cara que não tem Cristo venha se reconciliar com você? Não vai funcionar, gente. Você está querendo uma coisa que não tem lógica. Você está querendo que o filho das trevas venha fazer papel de filho da luz. Quem é o filho da luz? É você. Como é que você quer que o outro se reconcilie com você se você tem o ministério da reconciliação? É um princípio lógico. Você tem o ministério da reconciliação. Você precisa ir lá. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele me fez. Problema seu. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Se você quer discutir com alguém, discute com Paulo ou discute com Deus. Comigo não, só estou falando que Paulo falou, que Deus permitiu que a puta chegasse aqui até nós. Essa é a palavra. Aí eu falei, rapaz, aí eu fui lá. Criei laços com essas pessoas. Então, quando você faz isso, você manifesta a glória de Cristo na sua vida. Aí as pessoas passam a ver o seu testemunho. Você não precisa ficar pregando o Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. Porque o Evangelho é mudança. Porque no mundo natural, você vai bater boca, você vai criar caso, você vai criar confusão. Esse é o mundo natural. Mas no reino de Deus, você precisa ser diferente. É fácil, não. Você acha que eu gostei de fazer isso? Não, claro que não, gente. Na minha natureza, ela bater boca. Mas aí, quando você olha e o texto fala com você, o texto antes de bater aí tem que bater aqui, gente. O pastor amigo meu, ele diz o seguinte, se você for pregar, se o martelo não acertar seu dedo, não vai acertar o de ninguém. O primeiro que o martelo tem que bater é no seu. Aí depois vai bater no coração dos outros. Se não bater no seu, não funciona para o outro. Aí eu falei, Então, quando nós começamos a nos reconciliar com as pessoas, Deus começa a trabalhar a nosso favor. Porque esse é o papel da igreja, reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas conosco. É um esforço, é um trabalho árduo, mas nós precisamos fazer isso, porque esse é o ministério que todos nós recebemos. Não é o ministério dos pastores, não é o ministério dos diáconos, não é o ministério dos líderes, é o ministério de todo aquele que aceita Cristo como um único e suficiente Salvador. Então nós precisamos viver para isso. E aí, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Todo mundo sabe o que é um embaixador, gente? O embaixador é aquele que tem autoridade de representar um país num país estrangeiro. Os embaixadores brasileiros, eles ficam em países estrangeiros representando a nossa nação. Toda vez que acontece alguma coisa em desacordo entre as nações, os governantes dos países estrangeiros chamam os embaixadores brasileiros para prestar conta. E da mesma forma aqui no Brasil. Então o embaixador é uma peça fundamental nas relações exteriores. E eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, rapaz, você não é fraco não, rapaz. Você é embaixador de Cristo. Se você está achando que não é nada, que não é ninguém, rapaz, você está numa categoria superior, rapaz. Você é top. Se alguém falou para você não é nada, você não é ninguém, que eu não sou ninguém, rapaz. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não sou embaixador do Brasil, dos Estados Unidos, da França. Não, rapaz. Eu estou no nível mais elevado. Plagiando aqui, né, o Bruno Henrique, nós estamos em outro patamar, gente. É assim que nós estamos. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, para levarmos essas pessoas a se reconciliarem com Deus. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa função. É fácil? Não. Porque tem gente que definitivamente não quer ser reconciliada. Mas é um esforço da nossa parte. É isso que precisamos fazer. Como Deus não levou em consideração os nossos pecados, nós não podemos levar em consideração o pecado do outro.
mas devemos buscar que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus através da nossa vida. E só vamos fazer isso quando nós nos submetermos à mão poderosa do Senhor. E aí no versículo 21, ele diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus pegou Cristo sem pecado, como ovelha muda, levou ao matadouro para morrer no meu e no seu lugar. Fez ele maldito para que eu e você pudéssemos sermos purificados, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Porque ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa. E aí, quando ele faz isso, eu e você somos aceitos diante de Deus. Porque ali no final ele diz assim: ele fez isso para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Que todos aqueles se convertam e conheçam o Senhor e tenham o pleno conhecimento da verdade. E a verdade é uma: Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós precisamos entender que eu e você precisamos buscar a reconciliação com o nosso irmão. Precisamos buscar reconciliação com aqueles que nos cercam. Fazer com que Deus seja conhecido através da nossa vida. Não é pelo muito falar, não é pelo muito explicar. É pela forma que nós vivemos. É pela forma que nós nos reconciliamos com as pessoas. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, precisamos ir lá falar com as pessoas. Pedir perdão, oferecer o perdão, doar o perdão. Porque enquanto nós não perdoamos, quem fica preso somos nós. Enquanto nós não perdoamos, quem está morrendo somos nós. É tomar veneno e esperar que o outro morra. Não vai acontecer, é você que vai se definhando, é você que vai morrendo aos poucos. Eu não tenho como mudar o outro, mas eu tenho como mudar a percepção daquilo que o outro me fez. Eu posso olhar e falar, é porque ele não tem Cristo ainda. E mesmo que ele tenha no discurso Cristo, ele não vive a vida que Cristo concedeu a ele de verdade. Então é isso que precisamos entender, vivermos uma vida plena. Não somente no discurso, mas no serviço do reino de Deus. É isso que Cristo fez na cruz. Então nós não podemos invalidar o sacrifício de Cristo na cruz, vivendo do jeito que nós queremos, vivendo para os nossos princípios, vivendo dos nossos desejos, vivendo das nossas vontades. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração, que Ele derrame o perdão dEle, porque o perdão de Deus está disponível para todos, não somente para alguns. A graça salvadora do Senhor Jesus foi derramada para todos. Quantos são pecadores? A palavra de Deus lá em Romanos 3 diz que todos pecaram. Todos, sem distinção. De Adão até o último que nasceu nessa terra antes da vinda do Senhor, todos pecaram. Mas Paulo diz lá em Romanos 5, que o amor de Deus é demonstrado em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu por todos. O amor de Deus, ele é incondicional. A salvação não, mas o amor de Deus é. Tem gente que acha que a salvação de Deus é incondicional. Não, a salvação não. O amor sim. Que é isso que ele diz lá em Romanos 5. O amor de Deus é incondicional. Agora a salvação, ela é condicionada. Porque lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Aí, a salvação ela é condicional. O amor de Deus não. O amor de Deus é para todos. Mas a salvação é para aquele que acredita em Cristo como o único e suficiente Salvador. Que não anula o sacrifício de Cristo na cruz. E aí eu sempre digo, tem gente que diz que salvação se perde. Salvação não é bolsa, salvação não é celular. Salvação não se perde, gente. Não, pastor? Não. Salvação se rejeita, é diferente. Salvação não é utensílio para a gente perder. Eu posso perder minha carteira, não quero, mas posso. Posso perder o celular.
A salvação você pode rejeitar. Quando você vive na prática do pecado, você está anulando o poder de Cristo na sua vida. Logo, você está rejeitando a salvação. Não é que você perdeu. Não é um utensílio para você perder. Mas quando eu quero viver da minha própria forma, do meu próprio jeito, eu estou rejeitando a salvação. Logo, eu não me torno merecedor dela. Não é nem que eu seja merecedor. É que eu torno inválido o amor de Deus na minha vida. Porque eu estou rejeitando esse amor. Só para nós terminarmos, uma ilustração dessa, para você entender, é o que aconteceu com o povo de Israel, quando saiu do Egito. A Bíblia diz que saiu 605 mil homens andando do Egito para Canaã. Todos eles tinham a mesma promessa de herdar a terra que o Senhor tinha jurado sobre juramento a Abraão. 605 mil homens. Todos eles na mesma dispensação da graça de Deus. Quantos entraram na terra de Canaã mesmo? 605 mil. Só 2 entraram. Eles perderam a promessa de Deus? Não, eles rejeitaram. É isso. Ninguém perdeu a promessa. Ninguém perdeu a palavra que o Senhor jurou. Não. Eles rejeitaram. É isso que Deus diz lá quando Caleb e Josué voltam. Porque eles rejeitaram a minha palavra, eles não entrarão na terra de descanso. É isso que acontece com a salvação. Quando eu rejeito viver a palavra de Deus, aí eu deixo de ter o meu lugar na eternidade. Então eu preciso, ao participar do corpo e do sangue de Cristo, não rejeitar a palavra de Deus. A me apegar à palavra da reconciliação, a buscar a reconciliação, mesmo eu sendo a parte ofendida, mesmo eu sendo a parte prejudicada, eu preciso tomar posse da palavra da reconciliação. Isso é um dever meu e seu, isso é um dever daqueles que são filhos da luz, daqueles que são sal e luz do mundo. Precisa haver isso conosco. Como eu falei, é fácil? Não. Cada um de nós tem uma história de vida, mas nós precisamos entender que o amor de Deus precisa nos constranger a vivermos de forma digna diante dele. Se isso não acontecer, esse amor não está em nossos corações. Então você, ao participar da mesa do Senhor, do corpo de Cristo, que padeceu, foi espancado, foi mutilado, foi ferido, foi rasgado por uma lança, e o sangue que foi derramado, ele precisa ser um sentido real e verdadeiro na nossa vida. Eu não posso comer do corpo de Cristo esquecendo do que ele fez. Eu não posso comer do corpo de Cristo sem falar com meu irmão. Eu não posso comer do corpo de Cristo sem ter reconciliação com meus parentes. Eu não posso tomar do sangue de Cristo lá, amargurado com alguém, porque eu estou invalidando esse sangue. Eu estou pervertendo esse sangue. Eu estou tomando e participando desse corpo em vão. E eu não posso fazer isso. Então nós, como servos de Deus, precisamos tomarmos posse desta palavra. Eu trouxe uma canção aqui para falar que o Senhor deixou o céu para nos encontrar. O lugar dele não era aqui na terra, não era na cruz de sofrimento, lá era o meu e o seu lugar. Padecer na cruz era para mim e para você. Ser humilhado, ser traçado, ser transpassado, ser chicoteado, era para mim e você. Mas aí o amor de Deus nos constrangeu. E Cristo assumiu o lugar de vergonha, de ultrajado, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. E aí, ao fazermos isso, nós estamos no altar da adoração, porque Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos tornar filhos de Deus também. Nós éramos criaturas que fomos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, nesta noite, vamos ficar de pé e vamos